Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi fazer amigos durante o intercâmbio. E aí eu também vou mostrar pra vocês o nosso reencontro que aconteceu esse ano lá em São Paulo no mês de junho. Bom, quando eu comecei a planejar a viagem, uma das coisas que eu pensei foi em relação às amizades. Porque eu estava indo sozinha, então eu queria muito poder conhecer pessoas novas, e isso você vai fazer de fato, porque você está indo para uma escola, você vai morar junto com outras pessoas e tal. Mas eu tinha uma dúvida se eu ia conseguir fazer amigos, porque aqui no Brasil, pelo menos, eu tenho pouquíssimos amigos, sabe? Eu sou um pouco tímida, mais reservada, e aí eu tenho dificuldade de fazer amizade, sabe? E aí eu falei, gente, será que eu vou conseguir fazer amigos lá? Como é que vai ser? E aí eu resolvi, tipo, não, peraí. Eu resolvi colocar, tipo, a cabeça no lugar e pensei, olha, se eu fizer amizade, eu vou pensar isso como um bônus, algo extra, porque pode ser que não aconteça. E aí eu acho interessante você que vai fazer um intercâmbio ou pretende fazer um intercâmbio um dia, saber que não tem nenhuma garantia de que você consiga fazer amigos lá no lugar onde você for viver por um tempo. Então eu coloquei assim, que se isso acontecesse, ia ser algo que ia só acrescentar a minha experiência, mas minha experiência já seria completa pelo simples fato de eu estar viajando para o país, entendeu? Então, no roteiro onde eu coloquei os lugares que eu queria visitar, por exemplo, eu sabia que eu ia sozinha para museu, para os parques, para qualquer lugar, eu sabia que eu ia sozinha e a minha presença era o suficiente para que fosse incrível. E aí, caso eu conhecesse algum amigo, alguma amiga, e essa pessoa fosse me acompanhar para esses lugares, aí ia ser só um bônus, algo que ia, assim, tornar a experiência diferente, sabe? Então eu acho isso importante, você não se cobrar e não criar expectativas de tipo, nossa, eu vou fazer amigos incríveis, porque às vezes isso pode não acontecer. Agora falando na prática, como foi a minha experiência? Eu cheguei no dia 30 de setembro de 2018, foi num domingo, e eu estava acompanhada do David, que é o dono da agência. Então ele me levou até a casa e ia me mostrar o meu quarto, as instalações e tudo mais. Chegando lá eu conheci 3 pessoas, a Ana, o Evandro e o Albert. Só que foi muito rápido, porque eu estava entrando e eles estavam saindo para passear. Então foi só um, oi, tudo bom? A gente tá indo ali, tchau. Então não teve como a gente conversar muito. Eu fui pro meu quarto, eu não tinha dormido, horas de voo, né? Cheguei super cedo em Londres. Então foi basicamente esse o meu primeiro contato com as pessoas da casa. E eu também nem sabia se tinha mais gente, porque só tinha visto eles lá, né? E aí eu fiquei assim, caraca, eles pareciam super unidos, assim. Eu sabia que eles estavam lá já fazia um tempo. E eu falei, caraca, eles já são um grupo bem fechadinho, será que eu vou conseguir me adequar, né, tipo, entrar no grupo e tal? Mas eu falei, eu tô aqui pra estudar, pra conhecer o país, não vou me preocupar com isso. Aí no primeiro dia eu já fui no mercado sozinha, já fui resolver minha vida só, entendeu? Porque, minha filha, você tem que ser independente. Aí, na segunda, que foi meu primeiro dia de aula, eu faço lá meu teste de nivelamento e tal, chego na minha sala, quem tá lá? Senhor Albert. Isso mesmo, já tá conhecido aqui do canal o Albert, né? Então, além de morar com ele, eu estudei na mesma sala de aula. E aí isso aproximou muito a gente. E aí, assim, o Albert foi uma pessoa que eu me identifiquei logo de cara. Porque ele é muito simpático, ele é engraçado. E ele fez de tudo pra fazer com que eu me conectasse com as pessoas da casa. Então, assim, o Albert, ele é uma pessoa que tem um coração enorme, de verdade. Ele é uma pessoa incrível, assim, e fez total diferença na minha experiência, porque como eu sou um pouco tímida, às vezes, tipo, eu ficava com medo de não me intrometer na conversa deles e tal, e aí o Albert conseguia fazer com que todo mundo se inteirasse, sabe? Tipo, estivesse realmente juntos, e foi muito bom ter a presença dele. Logo na primeira semana de aula a gente já passeou junto, depois da escola, a gente foi pro Museu Britânico, né? E foi super legal, tipo, super me identifiquei com ele. E o mais engraçado é que a gente é muito diferente. Se fosse pra eu fazer amizade com ele, talvez aqui, a gente nem seria amigo, sabe? Porque, tipo, gosto musical diferente, estilo de vida mesmo. Só que é uma coisa interessante pra dizer pra vocês, que a circunstância de estar em outro país, sozinhos, longe da família e tal,
faz com que as pessoas se unem, sabe? E não se importem com as diferenças, porque meio que é um ponto de apoio, sabe? Você ter um brasileiro que mora junto com você e você conseguir conversar e trocar ideia. Às vezes a pessoa não tá se sentindo muito bem, aí você dá um conselho. Então é muito legal você ir aberto a realmente conhecer, independente das diferenças, sabe? Culturais, de personalidade. Isso une muitas pessoas e é algo muito legal que o intercâmbio também proporciona. E aí, com o tempo, nessa primeira semana, eu conheci melhor o Evandro. É uma pessoa incrível, sério, ele é um querido. Ele é tipo o paizão do grupo, sabe? Super divertido, eu morria de rir com o Evandro. Então é uma pessoa muito querida, assim, que eu tenho um carinho enorme por ele. Inclusive, eu quero muito reencontrá-lo. E eu também conheci melhor a Ana, que, gente, ela é a mais novinha da casa, então ela era o nosso bebê, a gente cuidava dela, sabe? Também eu morria de rir. Ela é nordestina, então eu me identificava com algumas coisas com ela, pelo fato da minha família ser nordestina. Às vezes ela falava alguma gíria, sabe? E só eu entendia o povo. Mas o que isso quer dizer? Levar peia? O que é peia? E eu tipo, eu entendi. Então foi muito legal essa mistura que a casa proporcionou. E aí, passando a minha primeira semana do intercâmbio, chegaram a Anne e a Priscila, que vocês também já viram bastante aqui no canal. E o mais legal é que a agência de intercâmbio, ela faz um grupo no WhatsApp para todos os futuros estudantes. Então você consegue conversar com as pessoas antes mesmo de ir para Londres. Então eu já sabia que a Anne ia no mês de outubro e eu estaria lá em outubro. Então eu já tinha trocado conversa com ela, a gente já tinha até falado, eu tô pensando em ir pra Paris, se eu for você vai comigo, o que você acha? Então assim, é muito legal isso porque você já cria um vínculo antes mesmo da pessoa chegar lá, sabe? E aí a primeira coisa que a Anne me falou depois de tipo, me cumprimentar foi, eu achava que você era mais alta, porque ela já assistiu os vídeos aqui no canal. E realmente deve parecer, né, gente? Mas eu quero dizer que eu sou bem baixinha. Eu tenho 1,57 de altura, então já não criem expectativas sobre minha altura, tá bom? Mas é isso. E aí elas chegaram no domingo e eu já me ofereci a acompanhá-las até o mercado pra comprar as comidas da semana, do café da manhã do dia seguinte, que era o primeiro dia de aula delas também e tal. E aí foi muito legal, a gente já teve assim uma sintonia muito boa, sabe? Como eu já conhecia o bairro, o mercado, então eu mostrei as coisas pra elas. Inclusive a gente dividiu algumas compras, porque lá em Londres eles vendem coisas muito grandes, tipo o sabão em pó, eu não achei a versão tipo pequena, sabe? E como eu ia ficar só 2 meses, ia desperdiçar. Então a gente dividiu o sabão em pó, amaciante, essas coisas de limpeza, que deu para as 3 usarem e ainda sobrou, pra vocês terem ideia de como era muita coisa mesmo. Eu acho que de todos, a Priscila é a que mais parece um pouco assim comigo. E ela é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Eu acho a Priscila tão culta. Sabe aquela pessoa que você olha tipo, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer? Lê vários livros, ela sabe falar sobre política, esporte. Tipo aquela pessoa que você fala, gente, como pode ser alguém tão inteligente, sabe? E a gente sempre, tipo, tinha uns papos bem cabeça, assim, a gente muitas vezes tentava não falar português, então eu e ela ficava falando inglês. Já a Anne, ela estudava em outra escola, então às vezes a gente marcava depois da aula. Então às vezes a gente marcava de se encontrar depois da aula, ou sair à noite e tal. Mas eu também, tipo, amei de paixão a Anne, super divertido também. E claro, né, gente, minha companheira naquela história terrível de Paris. Sem dúvida, tipo, se ela não estivesse ali comigo, a coisa eu acho que ia ser bem pior. Eu ia ficar na bad, tipo, porque eu até levei as coisas com leveza, sabe? Mas quando você tem alguém do seu lado pra te ajudar naquele momento, é bem mais fácil. Então foi muito bom ter a presença dela naquela viagem de Paris. E a gente tem história pra contar pro resto da vida, né? Então eu gosto muito das meninas, elas são muito especiais pra mim. E tem outras pessoas também com que eu convivi, só que um pouco menos, como é o caso da Larissa, ela também é de São Paulo, só que ela chegou já um pouquinho no final do intercâmbio. E aí também tem a questão dela ter estudado de manhã e de tarde, então a gente raramente conseguia sair à noite ou nos finais de semana, só que ela viajou bastante, né, durante a viagem, então nem sempre nossos horários batiam.
Só que a Lara é uma pessoa muito especial porque ela já conversava comigo também pelo WhatsApp, eu consegui tirar várias dúvidas dela. Ela é enfermeira, então ela foi tipo nossa médica, entendeu? Eu sempre pegava um remédio com ela porque ela tinha uma bolsa desse tamanho de remédio. Foi ótimo. Teve a Thaís, que vocês podem ver ela no vídeo de feiras de rua, né, de mercados de rua, de Camden Town, de Porto Belo, Road, então ela aparece lá no vídeo. Tem a Heloísa, que é a consultora da Ice Group, que mora na Ice Group House e é uma pessoa incrível. Ela é maravilhosa, a gente também sempre batia papo durante o almoço, porque ela estava cozinhando, eu também. Então essa troca é muito interessante, sabe? Teve o Ney, que vocês quase não viram aqui, porque ele trabalhava lá. Pelo fato dele ter cidadania espanhola, eu acho, não sei, ele podia trabalhar lá em Londres, então ele trabalhava, ficava o dia todo fora, mas ele era uma graça de pessoa, super querido também. E acho que são esses, além do David, que é o dono da agência, que é uma pessoa maravilhosa, sem palavras. Fui super bem recebida por ele desde o aeroporto, até as vezes que a gente se encontrava, às vezes a gente ia pra pub com a galera toda. Então o David é uma pessoa maravilhosa também. E acho que esses foram os meus amigos do intercâmbio. Como eu falei antes, é muito bom você fazer amigos, só que você tem que estar preparado para estar sozinho também. E tem os momentos que é essencial você fazer coisas sozinho, porque você amadurece, você descobre a sua independência, você descobre o quão capaz você é. Então muitas vezes, apesar de ter as meninas lá pra me acompanhar, eu falava, eu vou sozinha, sabe? Às vezes Pri, tô indo pro museu tal, você quer ir? Ela, não, eu já ia pro parque, ou ia pra biblioteca X. Ela, não, beleza, a gente se vê em casa. Não tem aquela obrigação de fazer tudo juntos, porque a experiência tem que ser única pra cada um. E nem sempre os gostos se coincidem, as vontades, tipo, às vezes você não tá afim de sair com a pessoa naquele dia e ela não pode ficar chateada com você, porque você tem todo o direito de fazer o que você quer no seu intercâmbio, né? Então, a gente não teve problema nenhum com o outro, ninguém nunca brigou ou sequer discutiu sobre alguma coisa. Foi uma relação, assim, super harmoniosa. A gente até chegou a falar, tipo, nossa, a gente virou uma família. Porque várias vezes a gente se reunia à noite, fazia pizza na casa e ficava conversando. Teve o vídeo dos doces, né, que a gente provou, que, aquele vídeo é tão especial, vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem. E é muito legal esse contato que a gente teve. E aí, eu, em junho deste ano, resolvi ir pra São Paulo, rever todo mundo, quer dizer, os que moram lá, né? Porque eu já tava com muita saudade e São Paulo é uma cidade que eu amo de paixão, então eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a cidade. A gente decidiu ir pra nada mais, nada menos do que um pub. Nesse caso, era um pub irlandês, a gente não achou nenhum pub britânico em São Paulo. Mas, nossa, lembrou muito aqueles momentos que a gente viveu lá em Londres, porque a cultura do pub é muito forte lá, né? E aí tinha uma banda tocando ao vivo, foi muito especial. Foi um tempo muito curto, foi só uma noite que a gente conseguiu se reencontrar, porque muitos trabalham. Eu fui em dia de semana, então é bem complicado mesmo. Mas foi muito legal esse nosso reencontro. Chegamos no pub, a gente veio no St. John's. Ele é um pub da Irlanda, irlandês, né, a inspiração dele. E estou com Priscila, Larissa e Anne. Estou muito feliz de reencontrar essas lindas e a gente vai aproveitar agora. Olha quem chegou! Saudade desse cara! Então eu dividi a minha viagem de São Paulo em duas partes. A primeira dela foi para reencontrar o pessoal do intercâmbio. A Priscila pôde me receber melhor, eu fiquei hospedada na casa dela e a mãe dela também me recebeu super bem, eu só tenho a agradecer. E a segunda parte, 3 pessoas aqui de Brasília iam lá para São Paulo e aí a gente ia conhecer uma outra parte.
Então a viagem foi dividida nessas duas fases, né? E na primeira, a Priscila... Gente, eu andei tanto, em 2 dias e meio, que assim, a batata da minha perna estava inflamada, de tanto que eu andei, juro. Então, no primeiro dia eu conheci o Parque do Ibirapuera, eu comi a melhor coxinha de São Paulo, que é no Bar do Veloso, se eu não me engano, e é maravilhosa, saudades coxinha do Veloso. Eu conheci... o que mais? No primeiro dia acho que foi isso, só que aí no segundo eu andei pelo centro inteiro de São Paulo. Então eu fui no Farol Santander, fui na Praça do Colégio, fui no Teatro Municipal. Gente, eu andei muito. Só que eu não gravei vlog porque eu queria viver aquele momento com a Priscila, tipo, colocar o papo em dia, né, como dizem. E também porque tava um pouco perigoso, então eu fiquei insegura de ficar com o celular na mão gravando. Eu gravei poucos momentos, coloquei nos stories até, mas eu quis mais viver aquele momento, sabe? Então por isso que eu só estou relatando pra vocês. Então é isso, essa foi minha experiência com os amigos do meu intercâmbio. São pessoas super especiais que eu quero levar pro resto da vida. Além deles, tem também os colegas da escola, que são de outros países, no caso. Eu tenho um pouco menos de contato com eles, mas eu tenho Instagram, às vezes a gente se fala e é bem legal. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, me ajuda muito para que esse vídeo chegue em outras pessoas também. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e um super beijo. Até o próximo.